A graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua noite, que você possa desfrutar desses momentos na presença do Senhor, pois eles são únicos. A Bíblia fala que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares. E hoje é uma noite especial onde nós vamos adorar ao Senhor e bendizer o teu santo nome. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos estar na sua presença, adorando o teu santo nome, bendizendo o seu nome, declarando, ó Pai, que somos teus, ó Pai, que não há outro Deus além de ti. Por isso nessa noite, ó Deus, nos visite e fale a cada coração, traga a sua cura, traga a sua paz, traga o seu refrigério, Deus, em nome de Jesus, é o que nós clamamos a ti. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o seu santo nome.
Senhor e Salvador. Por nós, para poder nos salvar. E Ele morreu, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou. Então, o nosso Deus, Ele está vivo ainda. Ele ainda vive e Ele está aqui junto com a gente, dentro da gente, através do Espírito Santo. E agora a gente vai ministrar que meu Deus não está morto, vivo está.
A palavra de Deus diz que, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus morreu numa cruz. A gente vai comemorar a Páscoa e a gente tem que lembrar que o significado dela não é só chocolate, não é só coelhinho, fofinho. Tem uma história linda por trás. Uma história de amor que é incrível e a gente não consegue nem entender o porquê que ele ama tanto a gente. Mas ele se entregou por amor a gente. E eu
Glória a Deus. Nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Está presente aqui nessa noite. Deuteronômio 14, 22 diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que se recolher no campo. O Senhor Jesus tem dado fruto, tem dado sustento, e Ele não tem deixado faltar. E a Bíblia diz que jamais um justo mendigaria o pão. Eu sei que Deus tem dado sustento, eu sei que Ele tem cuidado de sua vida. E este é o momento de nós retribuirmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Está aqui do lado a conta da igreja, né, com o CNPJ da igreja também. E o Pix da igreja é o CNPJ, tá ok? Então participe, seja um dizimista, seja um ofertante, seja abençoado, em nome de Jesus.
Deus, de um dia especial, nesse domingo de Páscoa. E Páscoa significa passagem. Nós não estamos aqui nessa terra de forma definitiva, é só uma passagem. Assim como o povo de Deus atravessou ali o Mar Vermelho em direção à terra prometida, e essa passagem Deus sempre esteve presente com eles. E eu sei também que Ele está presente conosco. A Bíblia fala que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Creia que o Senhor Jesus está com você, meu irmão. Creia que Ele está com você. Nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor, esse domingo especial. E eu gostaria que você que estivesse aí na sua casa, primeira coisa, eu gostaria que você compartilhasse o link dessa ministração, desse culto abençoado. Compartilhe no grupo da sua família, no seu grupo de amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir para você que está aí na sua casa, corresse até ali a sua cozinha, pegasse um pouquinho de suco, né? E não pode ser num copo, um pedacinho de pão, para que você participe dessa ceia do Senhor. Participe da ceia do Senhor. E a Bíblia diz assim, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, diz assim o Senhor Jesus: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que vos é dado, fazei isso em memória de mim, que por vós é dado. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do pão. O verbo aqui está como uma ordenança. Não diz que você tem a opção de não participar da ceia do Senhor. É por isso que você tem que fazer essa autoanálise, esse exame, examinar a si mesmo e receber essa ordenança de comer e participar, pois o Senhor quer ter comunhão comigo, com você. E nessa noite eu gostaria que você abaixasse sua cabeça um instante. Vamos pegar os elementos. O suco representando o sangue de Cristo e o pão o corpo. E o que eu fico mais maravilhado, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o Senhor pega todos esses elementos, pega o pão e Ele levanta ao alto, e a Bíblia que fala, tendo dado graças, Ele partiu. Eu queria te contar um segredo, você tem que ouvir esse segredo. O segredo para que você tenha uma vida de vitória, abençoada, é tudo que você receba, você levante aos céus e dê graça. Seja grato, tenha um coração agradecido. E além, depois de levantar aos céus e agradecer, também reparta. Deus quer que você partilhe o pão com o irmão que está ao seu lado. Muitas vezes o pão também é representado pela palavra de Deus. Por isso que eu disse para você compartilhar essa mensagem. Há como você compartilhar mesmo em tempo de pandemia. Há como você anunciar a palavra de Deus através das redes sociais, através da internet. Por mais que nós tenhamos restrições de sair aí pela cidade por causa do lockdown, mas você pode alcançar vidas, ministrando ao coração delas. Vamos orar para que Deus abençoe e consagre esses elementos. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossa vida diante de Ti e agradecer, ó Deus, por esse momento especial. E, ó Pai, obedecer a Sua voz, porque o Senhor nos diz para que nós possamos comer e beber. É uma ordem, Jesus. Mas nós gostaríamos de nos examinar. Ó Pai, gostaríamos de pedir que ao Senhor encontrar algo, Deus, e não o Senhor, mas nós mesmos, ao lembrar, ó Pai, daquilo que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que o nosso coração se torne um coração arrependido. Por isso te pedimos perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Deus, e nos consagre, nos purifique para este momento, para que não tenhamos condenação nem juízo, mas para que nós tenhamos vida e vida eterna no Senhor Jesus.
Aqui está o suco e o pão, representando o sangue e o corpo de Cristo. Levante assim o seu cálice. Diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos comer e beber. Trazer à memória agora aquilo que nos traz esperança. Fazer isso em memória de mim. Vamos lembrar do sacrifício naquela cruz. Eu gostaria que você cantasse essa estrofe agora comigo, lembrando que Jesus morreu por você, mas Ele ressuscitou e está vivo. Nós nunca saberemos o preço que Ele pagou naquela cruz, mas foi um preço suficiente para redimir a minha e a sua vida e para nos garantir acesso hoje casa do Pai, a sala do trono e as regiões celestiais. Vamos cantar, vamos adorar. Eu nunca saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei você veio essa noite, você está aí na sua casa para adorar o Senhor e dizer que Ele é o nosso Deus. Diga, Ele é totalmente amável, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. És maravilhoso, Jesus. És maravilhoso. Pagaste o alto preço daquela cruz, mas venceste a morte
e o terceiro dia ressuscitou. O nosso Deus está vivo e Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua e a minha vida, amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Nós estamos atravessando momentos difíceis, né, por essa pandemia. Estamos com restrição de participação aqui apenas com a equipe de louvor. Mas nós sabemos que o nosso coração está unido por aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz, amém? E é essa união que nos garante a nossa vitória. E o interessante é que durante a Semana Santa muitas pessoas trazem recordações familiares. Muitas pessoas lembram até do chocolate, não é verdade? Todo mundo gosta de chocolate. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa não está no chocolate, mas sim naquilo que Jesus fez por mim e por você, por ter transformado as nossas vidas, por nos ter tirado de uma época onde nós comíamos ervas amargas e nos ter levado até a luz. E o interessante é que todo o projeto do Senhor Jesus é um projeto de perfeição, amém? Nós falamos isso na semana passada aqui. É um projeto que Deus criou para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de sermos redimidos. E a gente fica pensando em muitas questões, como por exemplo, será que Deus errou ao criar um homem? Será que Ele não sabia que o homem ia errar? E eu queria te afirmar nessa noite com toda certeza que sim. Deus já sabia que nós falharíamos, que nós optaríamos pelo pecado. Por isso mesmo que Ele nos tira ali do pó, do barro, para mostrar que a nossa natureza é pecaminosa, para mostrar que a nossa carne nos levaria às coisas ruins, às coisas impuras. Mas através do sopro dEle, pela narina do homem, ali então surge o Espírito, o fôlego de vida, e o homem passa a ter vida, e aquilo que estava podre, aquilo que estava em decomposição, aquilo que era terra, adubo, se torna o ser mais perfeito, que é o ser humano. Irmãos, e por que eu estou falando isso? Já que é domingo de Páscoa, nós temos que entender que desde a criação Deus já havia feito um projeto especial de salvação para a sua e para a minha vida. E ao se passar de toda a história bíblica, nós vemos Noé, vemos a parte de Moisés, Josué, o povo chegando à terra prometida, aqui os profetas, o rei Davi, e por toda uma panorâmica, né, passando por uma panorâmica pela palavra de Deus. Nós vemos que em cada detalhe Deus se referia ao momento da redenção, ao momento daquilo que Deus havia separado para nós. Deus é maravilhoso, nosso Deus, Ele é especial. E aí vem aquele projeto maravilhoso de trazer até uma criancinha a nascer de uma virgem escolhida, uma mulher especial chamada Maria. E aí então ela engravida do Espírito Santo e tem uma gravidez ali onde as autoridades, né, eu imagino que por obra de Satanás, tentaram destruir a todo momento aquela criança, perseguiram eles, tiveram que fugir, mas cumprindo-se aquele propósito, aquele projeto que já estava todo traçado, Jesus vem e nasce numa manjedoura, né, não com aquele glamour de glória de um castelo, de um palácio, mas para mostrar que humildemente, Ele como Senhor, escolheu nos mostrar que a humildade cabe em qualquer lugar, até mesmo no nascimento de um rei. Mas Jesus vem crescendo com sabedoria, conhecimento e graça, participando ali e sendo ensinado, doutrinado de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo também o ensinava, ele crescia nos templos discutindo a palavra de Deus. Quando ele chega aos seus 30 anos de idade, ele inicia então o seu ministério, um ministério para poder concretizar aquele plano de salvação para a sua e para a minha vida.
Volto a dizer mais uma vez, toda a história bíblica foi projetada por mim e por você. E aqui se passaram milhares de anos, e tudo que Jesus planejou foi com o objetivo de um dia estar ali naquela cruz para salvar a sua e a minha vida, para que não haja mais condenação, para que a graça nos alcance, para que quando o diabo chegasse e acusasse, apontasse, quisesse condenar a sua e a minha vida, Jesus se levantasse e dissesse que Ele já pagou o preço. E é por isso que Ele vem e vence a morte. Ele vence a morte, e ao terceiro dia a palavra diz que Ele ressuscita. E o interessante é que quando Ele ressuscita, Ele já ressuscita com um corpo diferente. Tanto é que os discípulos nem o reconhecem, mas mesmo assim Ele insiste de permanecer mais um pouquinho aqui com os homens, para ensinar e para mostrar que Ele havia ressuscitado, para mostrar que nós devíamos agora celebrar não mais a morte, mas a ressurreição de Cristo. É por isso que nós cristãos não cremos num Deus morto pendurado no madeiro. É por isso que nós não utilizamos um crucifixo com um Deus pendurado, todos morto, sofrendo, porque Ele não está mais ali naquela cruz. Ele ressuscitou, hoje Ele está no seu trono de glória, com vestes brancas, e a palavra de Deus fala que um dia Ele voltará para buscar a sua e a minha vida. Mas todo esse projeto, toda essa execução dessa obra, desse plano de redenção, não tem valor algum se você não acredita nele, se você não resolve tomar ele para a sua vida, se você não resolve querer que essa trajetória toda, se você não entende que essa trajetória toda foi feita exclusivamente para que Jesus tivesse um encontro com você. É por isso que ele fala que todo aquele que recebeu, deu o direito de se tornar filho de Deus. E além disso, mais do que filho, Ele quer que você se torne um embaixador dEle aqui na terra, para que você possa experimentar o que Ele tem de melhor para você aqui hoje. A Bíblia fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a vontade de Deus, meus irmãos, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E é por isso que eu pedi para você abrir a palavra de Deus aí no livro de Romanos, no capítulo 12. A vontade de Deus, não se esqueça, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus lá desde o começo, ela foi boa, perfeita e agradável. E durante todo o percurso da Bíblia, ela foi boa, perfeita e agradável. E hoje ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E amanhã ela continuará sendo boa, perfeita e agradável, pois o plano de Deus jamais falhará. E o interessante é que a Bíblia fala que Jesus está a voltar. Jesus voltará. Primeiro Ele buscará a sua igreja através do arrebatamento, mas na segunda vinda de Cristo, Ele virá não mais como um menininho nascido numa manjedoura, todo humilde. Não, Ele virá com todo esplendor e glória, montado em seu cavalo branco, e esmagará a cabeça da serpente. E assim concretizará esse plano de glória, esse plano de perfeição. E no começo aqui eu disse para você que Páscoa significa passagem, mas é necessário que você atravesse essa passagem. É necessário que você abandone a vida do velho homem e queira se tornar um novo homem. Essa passagem de onde você estava ali numa situação de ser apenas pó, terra, como Adão foi criado, que você deixasse e atravessasse esse caminho, para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. E a palavra de Deus fala que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Não há como você ter uma vida de vitória, não há como você ser redimido ou ter o perdão do Senhor sem entender que você necessita de passar por esse caminho. E se você até hoje não teve encontro com o Senhor Jesus, eu gostaria de desafiar você a entregar a sua vida a este Deus, pois Ele tudo pode por você. Ele pode cuidar de você em qualquer circunstância, seja em momentos de pandemia, de dificuldade financeira ou sentimental, conjugal, seja em qualquer área. Ele é capaz de trazer a solução para a sua vida. Mas em Romanos, interessante, irmãos, que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele começa dizendo: portanto, irmãos, rogo-vos, pois pelas misericórdias de Deus. Tenha misericórdia. Eu imagino que como se ele estivesse querendo dizer assim: pelo amor de Deus, eu estou rogando, eu estou implorando, preste atenção, para que você tenha uma vida boa e desfrute de todo esse projeto de redenção.
atravesse essa passagem ao caminho. Você tem que prestar atenção que o mundo tem oferecido algo para você e você não pode se moldar de acordo com esse mundo. E diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação dessa mente. Irmãos, a palavra de Deus fala que você não pode aceitar essa forma que o mundo te impõe, né? O mundo tem imposto tanta forma na gente que agora todo mundo está andando de máscara. E eu não estou falando para você não andar de máscara, que neste momento de pandemia é muito sábio que você utilize a máscara, né? Apesar de muitas pessoas dizerem que a utilização da máscara não é saudável, mas como as nossas autoridades estão recomendando, nós temos que acatar, amém? Mas as nossas autoridades também, elas têm um limite para impor em nós, pois ela não pode exigir que nós abandonemos a nossa fé. Inclusive na nossa Constituição, ela garante ao livre exercício de culto, de você ter a sua religião, né? E o Brasil é considerado um país laico, apesar da grande maioria ser cristã, amém? Então não há como o mundo impor esse limite. Talvez ele imponha restrições de você estar talvez aqui hoje na casa de Deus, mas não há como ele impor uma restrição dentro do seu coração. E eu me lembro muito de uma história, de uma ilustração que meu pai conta, que diz o seguinte, que existiam dois compadres, e eles eram amigos de jogo, de jogar baralho, de tomar uma pinga junto, né? De fazerem várias coisas, cresceram junto, como assim um povo de roça costuma fazer. E ao perceber que um deles, ao perceber que estava tendo uma vida toda torta e errada, andando fora dos princípios do Senhor, ele então, através da sua esposa, conhece ao Senhor Jesus. E ali ele começa a se envolver com a palavra de Deus e começa a buscar a presença de Deus. E quando o amigo dele, o compadre, fica sabendo que agora ele estava começando a frequentar a igreja, a ler a Bíblia, a frequentar grupos de oração, ele começa a ficar muito preocupado, porque ele já não tinha mais aquele companheiro de bebida, aquele companheiro de jogos, aquele companheiro de bagunça, de farra. E ele então fica preocupado e corre até a casa desse compadre e bate na porta desesperado e fala: compadre, eu vim aqui correndo porque fiquei sabendo que agora você está bitolado com essa coisa de Bíblia, essa coisa de Deus. E eu vim cá para falar para você não deixar de entrar nessa não, porque eles vão fazer a sua mente, é uma lavagem cerebral, não se envolva nisso. Não deixe eles encherem a sua cabeça com isso, pelo que eu estou vendo, você já está com a cabeça toda cheia disso. E até então que aquele outro compadre, ele já estava transformado, já tinha sua convicção, e ele vira para o seu amigo e fala assim: compadre, eu queria te informar que você chegou aqui tarde, porque aquilo que você está falando que está aqui na minha cabeça, que as pessoas estão colocando, já não está mais aqui. Ela desceu para o coração, e agora não tem como mais você tirar esse Jesus de mim. Mas eu quero te falar também desse amor. Irmãos, da mesma forma, não há como, quando a gente tem um contato, um encontro com o Senhor Jesus, não há como o mundo mais nos moldar, não há como ele retirar a forma de Cristo de nós. E a palavra de Deus: mas transformai-vos. Nós temos que ter a forma, o molde de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tenha a forma de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você olhar uma coisa e não sentir paz, tenha certeza que é o Espírito Santo testificando ao seu coração. Mas para você identificar se é uma coisa vinda de Deus, ela tem que ter essas três características. Ela tem que ser boa, perfeita e agradável, pois Deus jamais fará um plano para a sua vida que não pertenha essas três características. Assim como o plano de redenção foi um plano muito bem planejado, e em momento algum eu digo para você que Deus errou ao criar o homem, porque ao criar o homem ele já tinha todo esse projeto de redenção, e foi um plano perfeito, foi um plano agradável, porque hoje nos dá a oportunidade de estarmos diante da presença de Deus, para que juntos nós possamos oferecer o nosso culto.
E eu tenho certeza que um dia nós também faremos uma outra passagem daqui dessa terra lá para a eternidade, onde nós desfrutaremos de todas as coisas que Jesus já separou para nós. Lá Ele tem um novo nome, uma nova roupa para você, novas vestes, e Ele tem uma coroa esperando para te entregar. Mas assim como eu disse para você no começo, é necessário que você transforme a sua mente e passe por essa passagem. Você não pode aceitar que o mundo ofereça para você e te imponha limites. Você não pode entender e aceitar que o mundo agora dite as suas regras, para que através das novelas, através da televisão, ou seja, de qualquer outro meio social, ele inculta na sua cabeça que já não existe mais o pecado. Eu costumo falar para minha filha que a maior estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista. Quando ele faz com que as pessoas imaginem que o inferno é só uma imaginação, ele não tem preocupação, porque como é que você vai querer combater um inimigo que você acha que não existe? Você não vai nem importar, vai deixar para lá, e assim não vai preocupar com os ataques dele. Eu quero falar para você, meu irmão, você que já tem o Senhor Jesus, você vive hoje numa guerra, e você não pode abrir a sua guarda, você não pode retirar a armadura de Deus, conforme diz em Efésios 6. Vocês têm que estar revestidos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E talvez se você hoje não está suportando a carga, seja dessa pressão causada pela pandemia ou por qualquer outro problema, é necessário que você feche as brechas, se revista dessa armadura, transforme a sua mente, e aí sim, experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu gostaria que você meditasse em 1 minuto, se você realmente tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos na Semana Santa, nós estamos agora no domingo de Páscoa, e você ainda que não experimentou a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, eu quero dizer que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda você pode se encaixar nesse projeto, ainda há tempo de você passar por essa passagem e ter um encontro com o Senhor Jesus. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai, aqui está a sua igreja, aqui estão as pessoas que estão ouvindo essa mensagem através das redes sociais. E neste momento, ó Deus, nesse domingo de Páscoa abençoado, nessa data maravilhosa, eu queria pedir ao Seu doce Espírito que esteja indo de encontro a cada um, ó Pai, fazendo com que eles abram os olhos, retire as escamas espirituais, ó Pai, torne eles a vida, tragam, ó Pai, a Tua presença para que eles possam nesse instante compreender todo o projeto que o Senhor tem para eles. Entender, ó Pai, que a morte não foi capaz de vencer o Senhor. Entender, ó Deus, que o Senhor desde o ventre da mãe já cuidava e planejava sobre a vida de cada um. Desde a época de Adão, o Senhor já tinha feito um projeto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Pai, que nesse instante nós possamos entender, ó Deus, que muitas das vezes não estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque estamos deixando o mundo nos moldar, estamos deixando o mundo contaminar o nosso coração e fazer com que ele tire a fé sobre a palavra de Deus, fazer com que ele tire a crença, tire, ó Deus, a credibilidade daquilo que a sua palavra ensina como certo e errado. Pai, que nós não possamos aceitar essa condição imposta pelo mundo, mas que nós possamos transformar a nossa mente nessa noite, ó Pai, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Pai, mas sabemos que isso só será possível se nós tivermos a passagem hoje, ó Deus, dessa vida de morte, dessa vida de tristeza, ó Pai, através do único caminho que é o Senhor Jesus, para que aí sim nós possamos estar em plenitude diante da Sua presença. Ó Pai, que o Seu doce Espírito agora convença a cada coração disso. É o desejo, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu disse para você meditar se você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu acho que só você pode responder isso.
Se você está muito feliz, realizado, contente com o que Deus tem feito na sua vida, você já passou por essa passagem. Mas se não, meu irmão, saiba que há um só caminho, e esse caminho é Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que a sua semana seja repleta de bênçãos, de paz, de alegria, de realizações, de proteção, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua vida e da sua família, livrando e guardando de todo mal, livrando e guardando de toda doença, de toda praga, de todo acidente, de todo espírito de morte, e que realmente você possa estar firmado neste caminho que é o Senhor Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a doce e eterna consolação do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus, amém.